Esse vídeo faz parte da celebração de um ano aqui do canal. Um ano que eu lancei aqui o primeiro vídeo, que foi comentando sobre a minha leitura da Ilíada de Homero. Hoje, então, nós vamos falar sobre O Mundo de Homero, de Pierre Vidal-Naquet. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse mundo em que se passam os poemas, a Ilíada e a Odisseia, grandes obras que ainda ecoam na literatura ocidental. Pierre Vidal-Naquet foi um historiador francês, nascido em 1930. Ele era apaixonado pela Grécia Antiga e ele era muito engajado em temas políticos e sociais da época em que ele viveu, uma época bem turbulenta na história mundial. Ele escreveu várias obras muito importantes, sempre tentando conectar a história, a cultura, os mitos e as ideias. Aqui, no Mundo de Homero, ele vai nos apresentar a Ilíada e a Odisseia como espelhos dessa civilização que produziu essas obras. E ele vai buscar nessas duas obras o que a gente pode conhecer sobre o mundo no qual elas foram compostas. Ele já vai começar o livro falando sobre a questão de quem foi esse tão famoso Homero, que na verdade hoje em dia se sabe que Homero é mais uma figura simbólica para representar todos os poetas que passaram essas histórias de geração em geração e que, conforme contavam novamente a história, também a compunham um pouco mais. Porque durante muito tempo essas histórias foram passadas a partir da tradição oral. Foi só no século VII a.C. que Pisístrato, como tirano de Atenas, mandou que escrevessem a história. Pierre Vidal-Naquet vai nos contar um pouco sobre o processo de difusão dessa obra, desde que ela foi escrita a mando de Pisístrato, até a primeira vez em que ela foi impressa, em 1488, após já a invenção da imprensa. O autor vai nos dizer aqui que durante muitos séculos a Ilíada e a Odisseia foram textos fundamentais para a cultura e a educação grega, porque ela era usada até mesmo como um livro para aqueles que quisessem estudar grego, aprenderem a partir dessas obras. Com o Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, essas obras foram difundidas por vários lugares do mundo, já que esse era um império muito vasto que dominava parte da Ásia e do norte da África. Em um dado momento do livro, o autor vai nos dizer que até já foram encontradas versões da Odisseia onde são citados deuses egípcios quando Odisseu vai até o Hades. Essa foi uma versão alterada da Odisseia encontrada no Egito. E mesmo depois do Império Romano, do Império Bizantino, durante os califados muçulmanos, o Império Otomano, sempre houve um grande interesse em se manter cópias dessas obras e muitos reis e estudiosos quiseram ter o acesso a esse conhecimento. E hoje, finalmente, ele está acessível a todas as pessoas a partir das suas traduções e cópias impressas. Então o autor ele vai entrar na discussão de até que ponto as histórias que são contadas aqui nesse livro são reais. Ele vai nos falar que durante muito tempo se tinha certeza do local aonde era Troia, que é uma região hoje da Turquia. Porém, durante o século XX, conforme as pesquisas e as escavações desse local, desse sítio arqueológico de Troia, foram vendo que no período em que a história retrata, esse sítio arqueológico não poderia ser uma cidade tão grandiosa como é a Ilíada no livro, no sentido de ter uma grande muralha que poderia resistir por 10 anos à invasão dos gregos. Não existia essa estrutura. Pierre Vidal vai levantar então a hipótese de que conforme essa história foi contada oralmente, foram acrescentando elementos a ela que não faziam parte da época em que a guerra aconteceu, mas sim da época da pessoa que estava contando, como uma forma de criar visões mais idealizadas
sobre esse mundo em que a história acontece. Então você tem elementos como escudos e armas que não existiam de fato na Grécia na época em que a Guerra de Troia teria acontecido. Ele vai falar também que na Odisseia, os locais que Odisseu visita são uma mistura de locais reais com locais mitológicos. São muito mais um mapa simbólico da experiência do que, de fato, um mapa turístico, um mapa geográfico para você visitar aqueles locais. Pierre Vidal também vai nos contar que no período clássico, onde foram escritas as grandes tragédias gregas, existia uma divisão no pensamento grego entre os helenos, que seriam os gregos, e os bárbaros, que seriam aqueles falantes de outras línguas, sem ser o grego, e que por isso receberam esse nome bárbaros, porque era como se eles balbuciavam, seria algo do tipo. E que nas tragédias gregas que retratam esse período de Troia, existe a visão dos troianos como sendo bárbaros. Porém, na Ilíada e na Odisseia, não existe essa visão dos troianos como bárbaros ou como um povo assim tão diferente. Pelo contrário, os troianos têm personagens tão heróicos quanto os gregos. Os troianos da história teriam uma organização social similar à que existia na Grécia. A gente não encontra na história essa dicotomia, onde de um lado teriam os gregos e outros bárbaros. Não. Os dois povos são colocados em pé de igualdade em muitos aspectos aqui. O livro vai dizer que é mais como se eles fossem um outro lado necessário para criar a história. Esse livro também vai falar um pouco sobre como que os temas da guerra e da paz são retratados nas duas obras. Porque se em alguns momentos na Ilíada nós temos a exaltação dos guerreiros, nós também temos um retrato de terror da guerra. Nós temos retratos muito ruins em relação à guerra. Acho que isso é algo que eu falo bastante no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, sobre como que está se exaltando os guerreiros, suas virtudes, sua força, mas isso não necessariamente é uma exaltação da guerra em si. Já na Odisseia, a gente tem a história de uma volta para casa, mas também uma ideia de reconstrução da paz, mesmo que isso exija alguma violência, como ocorre no final da história. O autor vai dedicar um capítulo para falar sobre a presença dos deuses nessas obras, porque os deuses aqui são tão personagens quanto os humanos. Eles participam da guerra, eles entram no campo de batalha, eles brigam, eles se machucam, eles só não morrem. E eles, inclusive, se organizar em assembleias, assim como eram as assembleias dos gregos. Essa organização política dos deuses, ela até nos ajuda a entender um pouco como deveria ser a organização política no período em que essa obra foi composta. Os deuses nessas obras são como nós, só que imortais. E a partir dessas obras a gente consegue entender muito da formação da sociedade daquela época. Nós vamos ver, por exemplo, os papéis sociais, as classes sociais. Na Ilíada as mulheres são poucas e elas têm pouca voz. Já na Odisseia a gente tem muitas personagens femininas com uma voz forte, personagens muito mais interessantes, com suas próprias histórias. A Penélope, a Nausicaa, a Circe, elas têm muito mais autonomia do que as personagens da Ilíada, a Briseida, a Helena. O autor também vai analisar os ritos de passagens, os ritos dessa sociedade no que diz respeito à passagem da juventude para a vida adulta, para a velhice, ou de uma classe social para outra. Vai falar sobre o Odisseu como uma pessoa muito engenhosa, que muitas vezes na Odisseia ele é retratada como um artesão, uma pessoa responsável pela construção da sua própria cama. O autor aqui vai dedicar um capítulo do livro para falar sobre a poesia dessas obras. Eu acho muito interessante porque ele diz que nas obras sempre os nomes são seguidos de epítetos.
Por exemplo, Odisseu de 1000 artimanhas. E o mais provável é que esses epítetos fossem muito usados para que a pessoa que está narrando a história, que está contando a história a quem foi transmitida oralmente, ela tivesse tipo um descanso mental, né? Porque seriam coisas que ela repetiria no automático e não precisaria de lembrar necessariamente, não precisaria de um esforço de lembrar. Isso demonstra que essas obras eram para ser ouvidas e recitadas, não apenas lidas. No último capítulo do livro, o Pierre Vidal vai começar falando um pouco sobre a questão homérica, se Homero existiu, se foram 2 poetas, se foram vários poetas, mas aí na verdade o que ele vai falar é sobre a importância dessas obras para a cultura ocidental e para a literatura ocidental, de como que essas obras vão influenciar na escrita da Eneida, como que elas vão influenciar na escrita da Divina Comédia por Dante que nem teve acesso de fato a essas obras, mas que ele vai colocar na sua obra, na Divina Comédia, personagens que estão presentes na Ilíada e na Odisseia, de como que essa obra influenciou Shakespeare, como que ela influenciou James Joyce. São obras que praticamente originaram o que nós conhecemos de literatura hoje do Ocidente. Eu gosto muito da parte onde ele diz: todo mundo que ama livros embarca um dia na leitura de Homero. O livro Mundo de Homero, ele é um convite para a gente ler com gosto as obras de Homero. Ele vai o tempo todo ter uma escrita assim apaixonada por essas obras, que demonstram como elas são importantes para a literatura. Ele vai nos mostrar como que esses poemas são muito mais do que apenas poemas. São obras de grande importância para a cultura mundial. Fica aqui o meu convite também para quem não leu a Ilíada e a Odisseia, que busquem conhecer mais sobre essas obras que são tão importantes e tão maravilhosas. Ler Homero é uma experiência transformadora. Se você já leu ou ficou interessado em ler, peço que deixe seu comentário aqui embaixo contando suas impressões. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, certo?